E eu gostaria hoje, pessoal, de dar sequência ao assunto que começamos na semana passada, que é correlato aos campos girantes em máquinas elétricas rotativas. Tá? Então, só contextualizando o assunto, a gente apresentou inicialmente a necessidade de se ter um campo girante, né? Para que produzir um ímã que gira, né? E a produção de um ímã que gira se justifica pelo fato de que se a máquina produz torque pela interação entre dois ímãs, que é o ímã do estator, que nesse vídeo aqui é o vermelho, com o ímã azul, que é o ímã do rotor, tá? E se o ímã do estator não se mover ou não girar, nós teremos um torque nulo quando houver o alinhamento do estator com o rotor. Tá? Então, para que exista torque, é necessário que o ímã do estator também gire. Ok? O ímã do rotor vai girar, né? Ele vai ter o seu movimento, inclusive, associado à peça mecânica do rotor, e o ímã do estator tem que, de alguma maneira, girar também. Tá? Então, essa é a necessidade do campo girante que intitula essa aula e esse módulo da disciplina. Bom, o efeito final que nós gostaríamos é esse aqui, ó, né? Conseguir fazer com que o ímã vermelho gire e o ímã azul, que é o ímã do rotor, também gire, mantendo uma posição angular entre eles constante em regime permanente, ou seja, o ângulo entre o polo sul do estator e o polo norte do rotor tem que ser um ângulo constante durante o regime permanente da máquina, tá? Para que ela tenha torque não nulo e constante. Ok? Então esse é o objetivo que nós queremos atingir, e a gente viu nas últimas aulas que nós somos capazes de atingir esse objetivo se nós se nós nos atentarmos a uma característica construtiva e de alimentação da máquina. Então a máquina ela tem que ser construída com bobinas defasadas de 120 graus no espaço e essas bobinas alimentadas com correntes defasadas de 120 graus no tempo. Então o segredo é esse, 120 graus no tempo e no espaço. Ok? Bom, com essa abordagem, então, a gente propôs uma estratégia para modelar o ímã, e essa estratégia passou pela caracterização do ímã produzido por uma fase, né, onde nós vimos que o ímã produzido por uma fase tem a característica de um ímã pulsante, né? Ele tem o seu polo norte e o seu polo sul pulsando com um valor de pico em uma linha do espaço chamada de eixo magnético. E essa pulsação acompanha a própria variação das correntes no tempo. Então, o ímã de uma fase, ou ímã que é observado em motores monofásicos, igual motores de máquinas de lavar, tanquinho, ventilador, bombas, várias bombas, é um motor monofásico e ele tem o seu ímã pulsante. E o que a gente fez então? A gente pegou e somou os ímãs pulsantes das três fases, né, com a consciência de que esses ímãs possuem eixos magnéticos defasados de 120 graus no espaço. Então, em cada posição θ aqui, a gente vai observar que o pico do ímã da fase A ocorre numa dada posição θ, que é o eixo magnético da fase A. O ímã da fase B ocorre em outra posição θ, outra linha θ do espaço. E o ímã da fase C ocorre em outra linha do espaço. Tá? Essas linhas onde o valor de pico do ímã se observa são chamadas de eixos magnéticos. Então, a gente propôs uma bobinagem para a fase B e para a fase C, com os condutores
alocados no espaço a 120 graus nos condutores da fase A para compor a fase B e mais 120 graus para compor a fase C. E a gente alimentou essas bobinas com 3 correntes defasadas de 120 graus no tempo. Tá? Então são 3 bobinas defasadas de 120 graus no espaço, alimentadas com correntes defasadas de 120 graus no tempo. Né? E aí o que a gente fez então? A gente caracterizou os ímãs pulsantes de cada uma das fases. Né? E com esses ímãs pulsantes caracterizados, a gente caracterizar significa o quê? Descrever uma função matemática que nos dá o valor do ímã em cada posição do espaço, de 0 até 360 graus, né, no círculo do estator, e em cada instante de tempo. Então, com os 3 ímãs caracterizados, o nosso próximo exercício de modelagem foi somar os 3. Né, para saber o ímã total que vai aparecer na máquina pela contribuição dos ímãs pulsantes de cada uma das 3 fases. Então a gente processou essa soma e obtivemos com ela então a expressão do ímã total em cada posição angular da máquina e em cada instante de tempo, que está aqui. E aí ontem nós começamos a avaliar essa expressão, né? E vimos o seguinte, vimos que esse ímã que aparece na máquina, ele é um ímã que gira na máquina. Por quê? É um ímã que possui uma distribuição cossenoidal no espaço, né? Ele está distribuído no espaço de acordo com uma frequência espacial, que é a função do número de polos da máquina. Ele tem uma amplitude constante, então enquanto a amplitude das correntes nas 3 fases é constante, a amplitude do ímã no espaço também é constante. E esse ímã tem um defasamento angular que varia no tempo. Tá? Então a posição de pico dele, do pico dele no espaço, vai variando com o tempo. Então é como se o pico dele estivesse rodando no espaço, ou seja, um ímã que gira. Ok? Então ontem nós avaliamos essa estrutura, né, com todo cuidado, vimos o comportamento global do sistema, né? Então pelas 3 correntes alternadas que alimentam o sistema, a gente tem 3 ímãs pulsantes nas 3 fases, né, com seus valores de pico em posições diferentes do espaço, e eles chegam no pico também em instantes diferentes. E aí a soma desses 3 ímãs resulta nesse ímã aqui de baixo, ó, esse ímã amarelo, que é o ímã girante na máquina. Tá? Bom, então a nossa proposta foi validada, ou seja, gostaríamos de ter um ímã girante na máquina e propusemos para isso construir a máquina com 3 bobinas defasadas de 120 graus no espaço e alimentadas por 3 correntes defasadas de 120 graus no tempo. Então, deu certo a estratégia. Nós fizemos um ímã, né, nós sintetizamos um ímã que gira na máquina, igual nós gostaríamos de fazer. Foi o nosso objetivo inicialmente caracterizado na aula. Bom, nós começamos então a explorar as características desse ímã. Né? Então, além de sintetizar o ímã, é importante para nós ter o controle sobre ele, porque o controle sobre esse ímã vai viabilizar o controle de torque no eixo mecânico, e o controle de torque viabiliza o movimento dos corpos tracionados pelo motor, que é a nossa meta final, né? Conseguir deslocar corpos no espaço de maneira controlada. Ok? Então essa é a nossa. Então nós começamos a ver como então controlar o ímã. E a nossa ferramenta de atuação sobre a máquina para controlar o ímã são as correntes elétricas impostas nas 3 fases ou nas 3 bobinas da máquina, né, que são as suas 3 fases.
ok? Então a máquina é um equipamento que tem 3 circuitos monofásicos no seu interior, né? Ou seja, um circuito trifásico. E a corrente que a gente impõe à máquina, ela também é uma corrente cossenoidal, né, igual está aqui embaixo. Ela vai ser imposta pelo conversor eletrônico de potência e ele vai escolher, né, definir os 3 parâmetros que você precisa definir em uma cossenoide. Então, o inversor de frequência vai definir, né, vai escolher a amplitude da corrente, que é esse I máximo, a frequência dela, que é esse ômega, e o defasamento angular dela. Tá? Então são os 3 graus de liberdade que nós temos, né, para controlar as correntes elétricas, e a gente gostaria de ver qual é o impacto disso no controle do ímã girante. E aí, em um próximo momento, em uma outra disciplina, a gente vai ver o impacto do controle do ímã girante sobre o controle do próprio torque eletromagnético. Aí nós vamos fechar a mecatrônica todinha, partindo da corrente elétrica, passando pelo campo magnético e chegando no eixo mecânico. Ok? Bom, então, observando aqui um primeiro grau de liberdade que nós temos, né, para caracterizar uma primeira propriedade da máquina, a gente vai ver o impacto da amplitude das correntes. Tá? Então, a gente até viu isso ontem, a amplitude da corrente sobe e a própria amplitude do ímã girante cresce também. Tá? Então esse é um primeiro grau de liberdade, e ter, né, um ímã de maior amplitude significa muitas vezes ter mais torque. Tá? Então, por vezes, se a gente quiser aumentar, né, dinamicamente o torque na máquina, a gente vai aumentar a amplitude da corrente elétrica imposta às 3 bobinas. Né? O nosso modelo, aqui eu mostrei uma animação, né, para ajudar a visualizar o fenômeno, mas a prova dessa propriedade, né, que correlaciona a amplitude do ímã girante com a amplitude da corrente elétrica está no modelo que nós fizemos. Porque no modelo a gente calculou um ímã total que vai estar presente na máquina em cada posição do espaço e cada instante de tempo. E vimos que esse ímã tem uma amplitude que vale 3/2 do valor máximo do ímã pulsante de cada fase. E o valor máximo do ímã pulsante de cada fase é igual ao número de espiras no eixo magnético, que é um parâmetro constante, ele é um parâmetro construtivo, ele não muda em operação, vezes a amplitude das correntes. Então, aqui no nosso modelo se mostra claramente que a amplitude do ímã girante é diretamente proporcional com a amplitude das correntes que a gente impõe nas 3 fases. Então, essa é uma primeira propriedade dos ímãs girantes. A amplitude do ímã no espaço é proporcional à amplitude das correntes no tempo. Bom, uma outra propriedade que eu gostaria de avaliar com vocês é correlata à velocidade que o ímã gira no espaço. Né? Isso também controlar essa velocidade do nosso amplo interesse, né, porque a própria velocidade mecânica vai ser muito sensível à velocidade do ímã girante. Ok? E aí, para poder caracterizar a velocidade do ímã girante, eu queria fazer aqui com vocês um estudo aproveitando do nosso modelo. Então aqui, pessoal, nós temos essa expressão, vou repetir a expressão porque ontem a gente fez várias análises nela e nós
deixamos a expressão aqui muito carregada. Então aqui, ó, o ímã total em cada posição do espaço e cada instante de tempo, ele é dado por essa expressão aqui, ó. Bom, eu vou desenhar esse ímã, tá? A gente sabe que ele está no círculo do cilindro da máquina, né? Ele está rodando no círculo do cilindro da máquina. Eu vou expressar cada posição angular desse círculo no sistema cartesiano, só para a gente ter uma representação mais fácil, né? Desenhar esse ímã rodando em um círculo não é muito conveniente. A gente até faz para não perder a noção física do fenômeno, mas não é a forma mais fácil de desenhar o sinal. Então está aqui a força magnetomotriz total. E se a gente bater uma fotografia da máquina, ou seja, congelar um instante de tempo e medir o campo magnético em cada posição angular da máquina com o tempo congelado, então a gente está andando aqui no espaço, porém o tempo está congelado. A gente ia ver alguma coisa assim, ó. Aqui é 360 graus. Aqui está 0 graus. Tá? Bom, no próximo instante de tempo, tá? Digamos que aqui seja um instante de tempo T1 ou T0. Agora eu gostaria de avaliar esse mesmo fenômeno no instante T0 mais um ΔT qualquer, um instante de tempo posterior. Tá? Então, ao aumentar o instante de tempo aqui, o que nós faremos? Né, supondo que não exista variação na frequência das correntes, que é o ômega, então no próximo instante de tempo a gente vai aumentar o defasamento angular da cossenoide do campo girante. Aumentar o defasamento angular, né, significa o quê? Atrasar o sinal no espaço. Então tudo que aconteceu com um sinal vai acontecer com o outro depois. Então, digamos que a gente tem esse comportamento aqui, no instante T0 mais ΔT, né? Que é o que a gente inclusive estudou ontem e esperamos, né? Um ímã que está girando, então ele vai avançando nas diversas posições θ, né? E a gente queria, com essas duas fotografias, analisar a velocidade de giro do ímã, a velocidade de avanço dele no espaço. E nós vamos observar, pessoal, o seguinte, né? Se a gente quisesse analisar essa velocidade de avanço, né? A gente poderia caracterizar aqui um determinado valor do ímã, vou chamar aqui de um valor F1 qualquer. Esse valor F1 do ímã, ele é alcançado no instante T0, nessa posição angular aqui, θ0. E esse mesmo valor de força magnetomotriz do ímã é medido nessa outra posição angular, no instante de tempo T0 mais ΔT. Ok? Então, é como se o ímã tivesse avançado Δθ graus, né, em um intervalo de tempo ΔT. Se nós conseguíssemos, né, caracterizar quantos graus ou quantos radianos o ímã avança
por segundo, a gente conseguiria caracterizar a velocidade do campo girante. Né? Bom, então vamos aprender com o nosso modelo qual que seria essa velocidade. Né? Uma vez que a gente tem um modelo na mão, é só trabalhar com as equações do modelo para que ele nos ensine como o sistema se comporta. Ok? Bom, no problema em questão, né, nós observaríamos esse valor de força magnetomotriz F1 aqui numa posição θ0 e num instante de tempo T0. Né? Então a gente teria aqui, ó, F1, que é a força magnetomotriz que nós marcamos na curva, ela seria o valor da força magnetomotriz total observada numa posição angular θ0, que a gente marcou no gráfico, e num instante de tempo T0. Agora, esse mesmo valor de força magnetomotriz ele vai ser observado aqui, ó, numa posição θ1, ou seja, vai ser igual ao sinal da força magnetomotriz total que a gente modelou, numa posição θ1 e num instante de tempo T1, né? Que na verdade aqui a gente chamou de T1, um instante de tempo T0 mais ΔT segundos. Então aqui seria a mesma coisa que a força magnetomotriz total observada numa posição θ0 mais Δθ e num instante de tempo T0 mais ΔT. Bom, então é o mesmo sinal de força magnetomotriz nessa condição de tempo e espaço e nessa outra condição aqui de tempo e espaço. Se é a mesma força magnetomotriz igual nos dois casos e a amplitude é a mesma para os dois casos, significa que o argumento da cossenoide também tem que ser o mesmo. Tá? Então você vai observar aqui o seguinte, ó, que no primeiro cenário, com a posição θ0 no instante de tempo T0, o argumento da cossenoide que modela a força magnetomotriz vai ser esse aqui, ó, ômega θ vezes θ0 menos ômega vezes T0. E o argumento da cossenoide para o segundo ponto avaliado, né, ele vale ômega θ vezes θ0 mais Δθ, uma posição angular diferente, e um instante de tempo também diferente, T0 mais ΔT. Então, pela igualdade das duas forças magnetomotrizes, nos dois instantes de tempo diferentes e nas duas posições angulares diferentes, nós temos como rearranjar os termos da equação para descrever essa expressão aqui, que seria a velocidade do campo girante. Tá? Então, o que a gente observa na expressão? Ó, ômega θ vezes θ0, ela está presente aqui e aqui, ó. Tá? Então elas vão se subtrair e se cancelar. Menos ômega T0 aparece de um lado da igualdade e menos ômega T0 aparece do outro lado da igualdade. Então elas também se cancelam na soma. O que nós observamos então com isso? Que o primeiro lado da igualdade é igual a zero. O segundo lado da igualdade é esse aqui, ó, ômega θ vezes Δθ
menos ômega vezes delta T. Então, a gente consegue aqui, ó, expressar uma relação da taxa de avanço do ímã no espaço por segundo, o delta θ, delta T. Isso aqui vai ser igual a essa expressão aqui, tá? Então, a velocidade do ímã girante, ela é diretamente proporcional à frequência das correntes elétricas que alimentam as três fases. Ok? Igual nós vimos na aula de ontem, se a gente tiver uma máquina de dois polos, a frequência espacial do ímã girante vai ser 1 radiano trigonométrico por radiano do espaço, radiano espacial, né? E aí, nesse cenário, a velocidade do ímã girante vai ser igual à própria frequência das correntes no tempo. Então, por exemplo, se a gente estiver alimentando um motor com partida direta na rede, onde nós vamos impor uma frequência de 60 Hz ao motor, a velocidade do próprio ímã girante vai ser 60 ciclos por segundo. Tá? Se nós tivermos uma máquina de 4 polos, por fase significa o quê? Que cada uma das fases cria um ímã que tem nos 360 graus da máquina, norte-sul, norte-sul, 4 polos magnéticos, tá? Então, se a gente tiver 4 polos magnéticos, a frequência espacial do ímã vai ser 2. Tá? Ele faz 2 radianos trigonométricos para cada radiano espacial. E nesse caso, a velocidade do ímã girante vai ser igual à frequência elétrica sobre 2. Tá? Então, se a gente, por exemplo, alimentar essa máquina com o sinal um sinal de qualquer concessionária brasileira, a CEMIG, a Coelba, a Light, e a gente então tiver uma frequência de 60 Hz, ou seja, um sinal de corrente que faça 60 ciclos por segundo, nós vamos observar que o ímã girante no espaço para a máquina de 4 polos vai fazer 30 ciclos por segundo. Tá? Isso foi até a pergunta do Lucas ontem. Até falei com você, Lucas, que eu te respondi ontem, mas que a gente ia ter um complemento mais embasado à resposta hoje, analisando o modelo. E aí nós chegamos ao ponto de ter esse complemento, né? É isso aqui, ó. Então, agora, com o entendimento da velocidade do campo girante, a gente vê que com mais polos a máquina promove um ímã que gira numa velocidade mais baixa, e a própria velocidade da peça mecânica é muito sensível à velocidade do ímã. Tá? Então a gente vai tendo, com máquinas de mais polos, velocidades mecânicas mais baixas, porém torques mais altos, porque você tem mais ímãs distribuídos no espaço. Ok? Então essa é uma segunda propriedade que eu queria destacar com vocês. Essa aqui é muito relevante, tá? Muito mesmo. Todas são, tá? Mas essa aqui ela é bem, ela promove uma correlação bem fácil de se ver, né? Que é a relação entre a frequência elétrica que a gente pode escolher, que a gente pode atuar, com a velocidade do ímã girante que a gente precisa controlar
para ter controle da própria velocidade mecânica do rotor. Tá? Lembrando, ao controlar a velocidade do ímã girante, do estator, que é o que a gente está fazendo aqui, a gente vai trazer, ou a gente vai forçar a velocidade do ímã do rotor a acompanhar a velocidade do ímã do estator. Né? E aí o próprio ímã do rotor tende a rotacionar também numa velocidade mais alta. É um dos itens que a gente vai poder atuar para ter controle na velocidade mecânica do rotor. Tá? E aí, só uma atenção, né? Existe afinidade. Vocês observam que eu falo em afinidade. Uma variável é muito sensível à outra. Agora, é claro que se no mesmo rotor, por exemplo, você tiver um torque de carga de uma sapata de freio travando o eixo, não adianta você aumentar a velocidade do campo girante. Você pode aumentar à vontade, que a velocidade do campo girante pode aumentar à vontade, que a velocidade mecânica do eixo continua sendo zero se ele estiver travado. Tá? Então, por isso que eu falo, em condições normais, com torques de carga normais, existe uma afinidade. Você, potencialmente, ao dobrar a velocidade do campo girante, você quase que dobra a velocidade mecânica também. Tá? Mas é uma relação de afinidade. A dinâmica exata do eixo também depende da carga. Tá? Tendo cargas normais, né, em patamares compatíveis aos torques que a máquina consegue suprir, nós observaremos essa relação de afinidade que eu estou mencionando. Tá? Bom, eu queria então mostrar uma animação para ilustrar esse efeito. Tá? Então aqui, ó, observa a frequência das correntes, começa com a frequência baixa e a velocidade do ímã também está baixa. Agora, olha com o aumento da frequência das correntes, o que acontece com a velocidade do ímã? Também cresce. Tá? Então, é essa a propriedade que a gente acabou de analisar. Ok? Cresceu a frequência das correntes no tempo, cresce a velocidade do ímã no espaço. Tá? Então, sintetizando, né, o que nós concluímos até agora, a amplitude do ímã no espaço é proporcional à amplitude das correntes no tempo, e a velocidade do ímã no espaço é proporcional à frequência das correntes no tempo. Tá? Então, nós já sabemos em quem atuar, né, ou sobre quais parâmetros atuar na nossa corrente elétrica para conseguir controle da amplitude e da frequência do ímã no espaço. Ok? Bom, aqui só tem a dedução que a gente acabou de fazer. E aqui, pessoal, a última dedução, né, a última propriedade, ela é correlata ao defasamento angular da corrente e o seu impacto no defasamento angular do ímã no espaço. O que acontece? Eu comentei com vocês ontem que uma cossenoide igual essa aqui, ela é totalmente definida por 3 parâmetros. Qualquer cossenoide, no tempo ou no espaço, ela é totalmente definida por 3 parâmetros. Tá? Ou uma cossenoide trigonométrica, né? Não é definida nem no tempo nem no espaço. Então, ela é definida por amplitude, que é o valor que vem multiplicado aqui por fora do cosseno, e que é o valor de pico que o sinal vai alcançar. Então, ela é definida por amplitude, frequência, no caso aqui, por exemplo, está a frequência espacial para uma máquina de 2 polos, que é 1, e defasamento angular, que é ômega-t. Tá? Bom, o que a gente observa? O nosso estudo, né, o nosso modelo do ímã girante foi feito assumindo correntes
senoidais nas 3 fases, com essas formas de onda aqui. Tá? Então, se a gente buscar o material das aulas passadas, a gente usou esses 3 sinais como premissas. Nós falamos assim, ó, vamos assumir a priori que as correntes nas 3 fases têm os seguintes sinais. A gente definiu os sinais deles aqui. Tá? E aí, com esses sinais de corrente, a gente processou uma série de equações, né? Caracterizamos através dos circuitos magnéticos os ímãs pulsantes das 3 fases, depois somamos os ímãs pulsantes das 3 fases e obtivemos um ímã girante, que está com essa característica aqui. Tá? E a gente observa que esse ômega-T, que é o defasamento angular do ímã girante, ele é o mesmo ômega-T carregado desde o início dos cálculos, que era o ômega-T que aparece aqui para caracterizar as senoides no tempo. Tá? Então, por substituição de variáveis que a gente aprende no cálculo, né, se ao invés de ter feito os nossos cálculos desde o início com ômega t, se a gente fizesse com ômega t menos alfa, tá? Aqui tem até uma errata aqui, eu tinha que ter colocado ômega t menos alfa na fase A, na fase B e na fase C. A fase B e C tá certa, tá? Só esqueci aqui na fase A. Mas aqui eu estou avisando, a gente vai fazer essa abstração mental aqui, tá? Então, se desde o início dos cálculos a gente tivesse colocado ômega t menos alfa no lugar de ômega t, todo o cálculo seria preservado do mesmo jeito, tá? Só que no final das equações, né, ao invés de ter menos ômega t, a gente teria menos ômega t mais alfa aqui. Tá? Então, ou seja, no lugar que aparece ômega t, deveria aparecer ômega t menos alfa. Tá? Quando você tem um menos, seria menos ômega t mais alfa. Tá certo? Aqui também está errado, deveria ser mais. Então, o que a gente observa aqui? Né? Que o mesmo defasamento angular alfa que a gente embutir para as correntes no tempo, ele aparece como um defasamento angular para o ímã no espaço. Tá? Então, se a gente defasar, né, um ímã aqui de 30 graus no tempo, a gente vai colocar um defasamento para ele no espaço de 30 graus também. Tá? Então, isso conclui a forma como as propriedades das correntes no tempo interferem sobre as propriedades do ímã no espaço. Tá? E a relação é bem direta e até fácil de memorizar. A amplitude das correntes no tempo é proporcional à amplitude do ímã no espaço. A frequência das correntes no tempo é proporcional à velocidade do ímã no espaço. E o defasamento angular do ímã no tempo é igual ao defasamento angular que você vai ter para o ímã no espaço. Tá? Então, a gente pode, inclusive, variar esse defasamento angular, né, das correntes dinamicamente para promover uma variação da posição angular do ímã no espaço. É possível. Né? E essa variação de posição angular dinâmica, ela é de interesse, tá? Por exemplo, vai existir cenários, né, igual um metrô ou um veículo, que, por exemplo, a gente vai estar com o estator aqui, o rotor, e a gente vai ter, por exemplo, o ímã do estator aqui, esse vermelhinho, e o ímã do rotor aqui, por exemplo, ó, esse ímã azul.
tá? Vamos dizer que esse cenário, essa fotografia seja válida para um motor que está tracionando um veículo elétrico, por exemplo, tá? E ele esteja operando em modo motor. Então o torque eletromagnético está no mesmo sentido da velocidade mecânica, ok? E os ímãs estão girando nessa orientação aqui, ó, com a frequência ômega, que é a frequência elétrica, uma velocidade no espaço igual à frequência elétrica das correntes no tempo, tá? E aí, nesse cenário, né, a gente esteja nesse ponto de operação aqui da máquina. Agora eu vou desenhar a curva de torque por velocidade. Né? Digamos que o nosso ponto de operação seja esse aqui, ó. Ok? E aí, pessoal, nesse veículo a gente pode em algum momento perceber uma situação de perigo e querer uma frenagem rápida, tá? E aí, frenagem rápida significa o quê, né? A velocidade mecânica ela não se altera instantaneamente, mas o torque já é um sinal de dinâmica mais rápida, igual a gente viu no primeiro módulo da disciplina. O torque pode variar em degrau. Então a gente gostaria, por exemplo, que a máquina começasse a operar com esse nível de torque aqui negativo, para que ela comece a frenar, tá? Então, se ela estaria operando numa curva de torque com essa característica aqui, né? E aí, para conseguir promover esse efeito, nós vamos ter que colocar o ímã do estator atrasado com relação ao do rotor. Então, ou seja, em modo motor, aqui, ó, se você marcar o pico do polo norte do ímã do estator e o pico do polo norte do ímã do rotor, tá? Você vai perceber, né, que o ímã do estator ele passa numa determinada posição angular primeiro e depois passa o ímã do rotor. Isso vai caracterizar torque positivo, tá? O torque orientado aqui em sentido anti-horário. Se você quiser uma frenagem, você vai ter que mudar esse defasamento. Você vai ter que botar o ímã do estator mais atrasado do que o ímã do rotor. O polo norte e polo sul. Tá? Então, nesse segundo cenário aqui, né, a gente teria, né, com os dois ímãs girando em sentido anti-horário, com uma frequência igual, ou com uma velocidade igual à frequência das correntes elétricas, a gente vai ver que o ímã do rotor passa numa posição angular antes do ímã do estator. Então existe um defasamento entre eles, e agora, para frenar, né, ou seja, o torque eletromagnético invertido, nós precisamos ter um defasamento diferente entre os dois ímãs. E aí, pela propriedade que a gente acabou de aprender, nós podemos observar, ou podemos controlar esse defasamento do ímã do estator, alterando dinamicamente o próprio defasamento das correntes no tempo. Tá? Então, e aí a gente teria esse tipo de ganho, né? Por exemplo, mudar rapidamente o quadrante de operação da máquina. Tá? O quadrante de operação, a gente mede aqui na curva de torque por velocidade. Então aqui é o primeiro quadrante, aqui é o segundo, aqui é o terceiro e aqui é o quarto. Então, mexendo no defasamento angular, igual a gente explicou, a gente altera o quadrante de operação da máquina, inclusive promovendo frenagem, né, rapidamente. Tá? E a gente vai até colocar um vídeo aqui para mostrar isso. Ó. Eu vou chegar num ponto que eu vou aqui, ó,
mexer no defasamento angular. Tá? Então aqui, ó, eu estava passando quase pelo pico da corrente vermelha e joguei ele lá no vale. Então eu mexi no defasamento dela em 180 graus. Tá? E da mesma forma fiz isso com os outros sinais das outras duas fases no tempo. Tá? Olha o impacto disso com o ímã no espaço. Ele estava rodando num sentido. Opa, desculpa. Saiu do vídeo. Então ele está rodando em sentido anti-horário. Ele viu, ele estava numa posição de pico aqui, ó. Ele volta aqui, ó, tava, pum. Quando tem um defasamento angular, ele retorna a uma posição angular no espaço e continua. Tá? Então é esse o efeito que a gente promove no controle do ímã quando a gente controla o defasamento angular das correntes no tempo. Ok? Bom, pessoal, acho que esse aqui é o último slide que eu tenho. O recado que eu queria passar para vocês é esse aqui, tá? Eu comentei na semana passada, né, que pelo desenvolvimento da disciplina, né, num período tão curto, seria mais saudável para aprendizado que a gente estudasse os vetores espaciais no semestre que vem, tá? Que é um conteúdo muito denso, muito útil, mas muito útil. Quem quiser mexer com controle de posicionamento de corpos no espaço, corpos grandes e pesados, precisa aprender com qualidade sobre vetores espaciais. Então, eu vou oferecer esse conteúdo na disciplina de máquinas parte 2, tá? Vai estar disponível semestre que vem. Vai ser uma disciplina bem mais curtinha do que a disciplina de máquinas tradicional, para poder utilizar, né, do tempo e da energia que vocês já gastaram aqui na máquinas parte 1, tá? E isso então encerra o conteúdo que eu queria apresentar para vocês nesse semestre. Eu queria então abrir a palavra para dúvidas que vocês tenham, para quaisquer intervenções. Beleza, João? Tranquilo? Achei tranquilo, pessoal. Volto a dizer que os desenhos de animações facilitaram de novo eu enxergar tudo certinho. Bacana. Show. Eu não entendi muito direito, porque por que acontece que você quer controlar a corrente, por isso que dá aquela quebra ali no gráfico que você mostrou. Mas ali, como que você faz mesmo? Eu meio que perdi, porque minha internet está um pouco caindo aqui, está meio travado. Entendi. O Kevin, ali existe uma demanda por se controlar o ímã no espaço. Vamos voltar com ele aqui, ó. Então a gente gostaria de controlar esse ímã no espaço. Esse ímã, ele tem uma distribuição cossenoidal, né? Foi o que a gente modelou nas aulas passadas. Então aqui, ó, essa primeira parte dele, esses primeiros 180 graus, são o polo norte do ímã, e é como se as linhas de campo saíssem e retornassem no polo sul, que é a parte aqui de baixo, ó. Tá? Então é um ímã que está presente no espaço, com uma distribuição cossenoidal, e sendo uma cossenoide, ele é totalmente definido por amplitude, frequência e defasamento angular. Esses três parâmetros são
os três números que definem completamente uma cossenoide. Quer dizer, você conhecer os três, você consegue descrever qualquer valor dessa cossenoide no domínio de interesse. No caso aqui seria no espaço e no tempo. Tá? E aí a gente observou o seguinte, olha, eu preciso controlar o ímã, né? Controlar o ímã significa controlar os seus três parâmetros, amplitude, frequência e defasamento angular, para que eu consiga ter controle de torque no eixo mecânico. Então essa é a justificativa do estudo. O torque ele é sintetizado por interação de ímãs. Então se eu quiser ter controle de torque mecânico, eu tenho que controlar os ímãs que o sintetizam no espaço. Só que para fazer o controle desses ímãs, qual é a liberdade que eu tenho? Aonde que eu posso atuar para controlar os ímãs? Eu posso atuar sobre as correntes de alimentação das máquinas no tempo, porque essas correntes elas são impostas pelos inversores de frequência. Ok? Então, existe uma demanda, que é o controle de torque, que passa pelo controle do ímã girante e que é possível de ser controlada pelas correntes no tempo. É a atuação que a gente tem, né? Usando a terminologia de controle. A gente consegue atuar sobre o ímã através das correntes elétricas. E aí, as correntes elétricas também são sinais cossenoidais e por isso elas são totalmente definidas também por amplitude, que é o valor de pico, frequência, que é o número de ciclos que elas fazem por segundo, e defasamento angular. O defasamento angular mede, né, o atraso do ponto de pico da cossenoide com relação ao instante zero. Então, o inversor, ao controlar a corrente, ele vai controlar esses três parâmetros: amplitude, frequência e defasamento angular. São os três que ele controla. Tá? E aí a gente viu nesses estudos de hoje qual é o impacto sobre o ímã do controle de cada um desses três parâmetros das correntes. O que acontece com o ímã quando a gente aumenta a amplitude da corrente? O que acontece com o ímã no espaço quando a gente aumenta a frequência da corrente? E o que acontece com o ímã no espaço quando a gente muda o defasamento angular das correntes? E aí, nesse último vídeo de animação que está aqui na tela, a gente mostrou o impacto do defasamento angular nas correntes sobre o defasamento do ímã no espaço. Né? O defasamento do ímã vai medir a posição do pico do Polo Norte para nós. E aí o nosso modelo mostrou que o defasamento angular das correntes no tempo impacta no defasamento angular do ímã no espaço. Entendeu? Então era isso que estava se explicando aqui. Eu não sei se você teve tempo de ver a aula de ontem, mas na aula de ontem eu mencionei o que são cada um desses parâmetros, né? Amplitude, frequência, defasamento angular, e ali fica mais tranquilo para entender o conceito, sabe? Aí aqui hoje nós já estamos usando desse conceito para poder explicar o impacto no ímã. Entendeu? Entendi, beleza, então. Aqui, ó, Kevin, ó, o defasamento angular faz com que a gente mexa na fase da cossenoide. Ó. Ela passou no pico, a gente rapidamente, por uma vontade qualquer do cliente da aplicação, igual eu expliquei, por exemplo, uma frenagem do carro elétrico, a gente controla a corrente para trazer ela do valor de pico para o valor do vale rapidamente, quase que instantâneo. Tá? Então a gente mexeu no defasamento angular dela. E aí a gente está vendo que quando a gente mexe, ó, no espaço, olha aqui, o polo norte do ímã chega aqui, ele volta
e continua. Ou seja, mexe no defasamento do ímã no espaço também. Entendeu? Isso pode ser conveniente, por exemplo, para que a gente altere aqui a defasagem entre o ímã do rotor e do estator para sair, por exemplo, de uma operação em modo motor, onde o ímã do estator está à frente do ímã do rotor, e ir para o modo gerador, onde ocorre o contrário, o ímã do rotor está à frente do ímã do estator. Né? E aí você conseguir, por exemplo, uma frenagem brusca no carro para evitar um acidente qualquer. Então Entendi. entendeu? Você escutou? Eu entendi, é porque aqui tá uma barulheira. Ô Kevin, eu escutei, beleza, chegou seu áudio. Ô Leonardo, Oi? só para mim ver se eu entendi certinho, quando a gente muda a frequência da corrente, a gente muda a velocidade do ímã, o defasamento angular vai mudar a posição do ímã e a amplitude vai mudar a força do ímã? A amplitude do ímã. Amplitude do ímã, ok. E essa amplitude alterando impacta diretamente no valor do torque? Diretamente. Beleza, obrigado. Nada. Ali, ô Vitor, até bem, assim, até em termos de memorização, é exatamente do jeito que você falou, e até a memorização é bem direta. A amplitude da corrente, amplitude da corrente no tempo, amplitude do ímã no espaço. Frequência da corrente no tempo, velocidade do ímã no espaço. Defasamento angular da corrente no tempo, defasamento do ímã no espaço. Bem direto, um com o outro. Amplitude com amplitude, frequência com velocidade, defasamento com defasamento. Beleza, tranquilo. Bom, pessoal, se então durante a resolução da lista, se vocês tiverem alguma dúvida, eu também estou disponível, tá? Até para fazer uma videochamada, caso vocês queiram. Como é que é? Vai diminuir a velocidade do estator. Peraí, deixa eu ler sua dúvida aqui, Lucas. Ô Lucas, olha só, no caso, não é atrasando a corrente, porque geralmente a gente fala de atraso para defasamento angular, tá? Então, se você quiser diminuir a velocidade do ímã do estator, você reduz a frequência das correntes no tempo. E pode-se chegar a um momento que, inclusive, essas frequências chegam a zero. Né, que aqui na pergunta você menciona explicitamente desse ponto de operação. Assim, a velocidade pode chegar a zero? Sim, pode chegar. Você pode ter uma condição de alimentação que você impõe corrente contínua nas 3 fases. E aí você cria um ímã, só que ele fica parado no espaço. O ímã do estator ele fica parado no espaço e, inclusive, esse é um dos métodos de frenagem da máquina. Então você vai reduzindo as frequências das correntes nas 3 fases, impõe corrente contínua, cria um ímã paradinho no espaço. Aí o ímã do rotor ainda está girando, ele tende a alinhar com esse ímã parado e faz a peça mecânica do rotor parar também. Então é até um método de frenagem da máquina, que é a imposição de corrente contínua. Tá? Então é a condição que acontece. E também, né, depois que você fez ela parar, se você continua impondo corrente contínua, a máquina passa a tentar manter o rotor travado. Se você tentar rodar o rotor com o ímã do estator parado por imposição de corrente contínua, tá? Você vai observar que você vai ter dificuldade para rodar o rotor. Tá? Porque ele vai estar fazendo uma força no ímã do rotor, né? O ímã do estator parado vai estar fazendo uma força no ímã do rotor para que se mantenha um alinhamento. Então, se você tenta tirar o alinhamento do rotor, ele não se move. Tá? Até a forma como o inversor vai controlar a posição do rotor se você pedir velocidade nula. Vai operar dessa forma.
Então tá. Pessoal, então na ausência de outras dúvidas, e com planejamento de continuidade, tá? O que vai acontecer? Semestre que vem, com o retorno do ensino presencial, aí a gente vai ofertar a disciplina de máquinas, volta a se ter a disciplina de máquinas inteira ofertada, tá bom? Só que seria contraproducente para vocês fazer a disciplina de máquinas inteira, né, no único semestre, porque vocês já fizeram um pedação dela aqui comigo nesse semestre. Então a recomendação é que vocês façam máquinas parte 2, eu vou oferecer ela semestre que vem, exatamente para a turma de vocês. Aí vai ser uma disciplina com muito menos horas, porque todas as horas de máquinas que nós já gastamos, né, com os princípios da mecânica rotacional, leis de Maxwell e campos girantes, elas não vão ser gastas de novo em máquinas parte 2. Tá? Então a recomendação é que vocês façam a matrícula em máquinas parte 2, tá? E depois o colegiado vai validar máquinas parte 1 e máquinas parte 2 como sendo a disciplina total de máquinas. Entendeu? Aí vocês não têm prejuízo de tempo, nem de conteúdo e nem de integralização curricular. Tá bom? Beleza, então. Então tá, moçada. Então, no mais, eu fico disponível para dúvidas, ou de listas, ou mesmo da disciplina, né, que vocês queiram esclarecer. Bater papo de algum elemento de trabalho direto, a gente faz isso, né, com as pessoas que estão trabalhando e que precisam desse material. Eu fico disponível também, e queria agradecer vocês pelo semestre de trabalho, né. Eu peço todo início de semestre que a gente tenha um semestre abençoado, produtivo, e graças a Deus foi, né, conversas agradáveis nas aulas, material relevante. Tudo correu em paz. Então eu queria também agradecer a Deus pelo momento de vivência que nós tivemos aqui, que foi muito saudável. E a gente se vê de novo então, né? A gente vai ter interface agora na prova de sábado, e quem quiser a substitutiva também semana que vem. E a gente se vê de novo, se Deus quiser, semestre que vem lá no CAP. Tá bom? Valeu então. Até mais. Muito obrigado, hein? Até mais. Obrigado. Valeu, moçada. Obrigado, professor. Até mais. Bom descanso. Valeu pra vocês também. Valeu, Lucas.